Jornada número 6 de 10 compõem o WTCR 2018, Eslováquia Ring, em substituição de Termas de Rio Hondo, ou seja, a Eslováquia no lugar da Argentina. E a prova a decorrer 3 semanas antes daquela que estava inicialmente prevista para a América do Sul. Algumas novidades, como sempre, 2 wildcard, no caso o checo Petr Fulin, o campeão ETCC 2017, e o local Andrés Stodniš, que tinha feito algumas corridas tanto para o Super Cup na década passada, como também até de FIA GT, e que nos últimos anos tem competido nos campeonatos de montanha e também em algumas outras provas de turismo, mas nunca tinha guiado um TCR. Mas a grande novidade era mesmo a estreia de Kevin Chacon no lugar de Gianni Morbidelli, o italiano que tem uma carreira nos maus lugares, tendo chegado ao GP2, substituía o também mais veterano italiano no segundo Alfa Romeo da equipa de Romeo Ferraris. Na qualificação para a primeira corrida, as coisas começaram por correr muito bem aos homens da Hyundai, com Tarquini a fazer a pole, Michelis e Ivan Müller a ficarem em segundo e terceiro, mas depois tanto Michelis como Ivan Müller, como também Ted Bjork, acabaram desqualificados devido a excesso de pressão do turbocompressor do i30N. Só Tarquini se salvou e isso levou o italiano a garantir a segunda pole do ano, a 8ª para a Hyundai. Ao seu lado ficava Aurélien Comte, na terceira posição Pepe Oriola, com um Seat Cupra, um Cupra bastante leve, com apenas 1245 kg, o que era uma vantagem nesta pista cheia de retas. Os Peugeot e o Alfa Romeo ainda estavam mais leves, 1225, e Comte levou assim o carro francês à segunda posição. Em quarto saía Esteban Guerrier, e depois Giancarlo Vernet com o melhor dos Audi e Tom Coronel com outro Honda a conseguir o melhor resultado da temporada. Foi uma qualificação plena de ação, mas a vantagem final foi mesmo para Gabriele Tarquini. Estava de regresso então o veterano piloto, mais velho do campeonato, com 56 anos, aos melhores lugares, depois dos acidentes em Nürburgring. Aqui temos a grelha de partida para a primeira corrida do fim de semana, 9 voltas a este traçado de 5.922 metros, o terceiro maior do campeonato, só batido por Nürburgring Nordschleife, claro, e também pela pista de Macau, circuito da Guia, que tem mais alguns quilómetros do que este aqui de Eslováquia Ring. Início da prova com Gabriele Tarquini a tentar manter a liderança, Aurélien Comte a tentar forçar a ultrapassagem. Tarquini não arrancou nada bem e assim ficava o francês na frente, com Oriola no segundo lugar. Esteban Guerreiro e Giancarlo Vernet discutiam posição. Os dois acabaram por se tocar. Também a Roger entrava naquela batalha, num campeonato onde Ivan Müller chegava aqui com 22 pontos de vantagem para Gabriele Tarquini e exatamente 22 também para Yann Rocher. As curvas 1 e 2 sempre dramáticas nas voltas iniciais, sobretudo a curva número 3 ainda mais. E como normalmente acontece, alguns pequenos incidentes, não tão graves como já vimos suceder neste traçado. Oriola ficava então na frente, Comte em segundo, Vernet em terceiro, Tarquini baixava para a quarta posição. Vernet tentava passar os dois adversários que vinham à sua frente na curva número 8, mas acabou por se tocar com Aurélien Comte. Mesmo assim ficava à frente do francês. O francês liderou a corrida durante algumas voltas, aliás, durante algumas curvas apenas. Oriola passou o primeiro e depois foi Vernet a chegar à segunda posição. Esteban Guerrier, entretanto, via-se envolvido em alguns problemas. O que aconteceu? Fiz um grande arranque, olhei pelos retrovisores e não estava lá ninguém. Passei Tarquini e Oriola na partida, depois vi Oriola aproximar-se, tinha mais velocidade, tentou passar-me e andámos lado a lado. Voltei a olhar pelos retrovisores e estava Vernet do outro lado, por isso perdi muita velocidade à saída da curva número 1. Todos me passaram e de seguida na curva 3 foi a grande confusão. Lado a lado com outro carro e parti a suspensão do meu Honda, infelizmente. Cá para trás, Ted Bjork a tentar a recuperação. Aqui tentava levar a melhor sobre Robert Tuff. Os Volkswagens eram os carros mais pesados, 1315 kg, e estavam completamente fora de ritmo. Estavam a sofrer tanto como os Hyundai tinham sofrido, por exemplo, em Zandvoort.
Huff Benani e também o local Andrés Studnich, este ainda com mais 20 kg de lastro de ser um piloto wildcard, não tinham qualquer hipótese de manter o ritmo dos mais velozes. Vervisch aqui obrigado a abandonar. E com isso entrou o safety car que ficou 2 voltas e por isso mesmo a corrida iria ter um máximo de 11. No recomeço, Oriola manteve a primeira posição, Vernet o segundo lugar. Aqui já Gabriel Tarquini estava no terceiro posto, depois de ter levado a melhor sobre Orient Comte. Erlacher era quinto. E a grande surpresa vinha de Fabrizio Giovanardi, que colocava o Alfa Romeo na sexta posição. Seria a possibilidade de termos os primeiros pontos para um carro da marca italiana neste campeonato WTCR 2018. Coronel era sétimo, depois Denis Dupont, Panis e na 10ª posição a fechar este grupo estava Nathaniel Berton. Omola, o homem da casa, em 11º, Nagy era 12º. Os dois pilotos da Hyundai que tinham saído bastante atrás na grelha das últimas posições, Ivan Müller de penúltimo e Ted Bjork de último, tentavam recuperar, tentavam no último esforço chegar aos lugares pontuáveis, mas acabariam por não ir além do 12º Müller, 13º Ted Bjork. A última volta foi de facto muito intensa. Michelis, que tinha também partido muito atrás, acabou por parar nas boxes na penúltima volta e Oriola a vencer. Era assim o 10º piloto diferente a ganhar este ano. Segunda posição para Jean-Carl Vernet. Terceiro pódio, foi a primeira vez que chegou ao pódio sem ganhar. O piloto francês da Audi. Tarquini em terceiro, a garantir o 5º pódio da temporada e com isso a saltar para a primeira posição do campeonato. Então com 2 pontos de vantagem para Ivan Müller, que ficou a 0. Comte foi quarto, Giovanardi a marcar os primeiros pontos do Alfa Romeo em quinto e Ana Lacher terminou em sexto. 6 carros de 6 marcas diferentes nos 6 primeiros lugares. O carro estava fantástico, com um jogo de pneus novos. Poupámos um jogo na qualificação de ontem e isso pagou dividendos. Na corrida fiquei um pouco preocupado porque ataquei muito início, consegui abrir uma vantagem, muito satisfeito. Este é para os meus patrocinadores, feliz pela Cupra e por ter dado a primeira vitória à marca no WTCR. O pódio com Oriola a garantir o 5º pódio da temporada, mas a primeira vitória do ano. Na corrida número 2, as coisas eram um bocadinho diferentes. Na pole estava Norbert Nagy. Era a primeira vez que o Cupra da Zenga ocupava essa posição e também o seu piloto. Ele tinha sido 10º na segunda qualificação, onde o mais rápido foi Norbert Michelis e com isso somou mais 5 pontos. Início da prova com Nagy a tentar defender a primeira posição do ataque de Gabriel Tarquini, que saía do segundo lugar. Lecena era terceiro, Frederic Vervisch em quarto, depois Oriola, Filippi, Ivan Müller e Esteban Guerrieri. Nagy tentou, mas na travagem para a curva número 1, Gabriel Tarquini por dentro levou vantagem. Müller fazia um grande arranque e de repente via-se catapultado de sétimo para terceiro. Mas Vervisch tentava dar luta ao francês. O Audi, no entanto, caiu para o 4º lugar. Nagy ainda simulou um ataque a Gabriel Tarquini, mas Tarquini saiu disparado na frente. Erlacher e também Orient Comte a discutirem a posição. Erlacher que saiu do 9º lugar, mas fez uma partida menos boa e assim perdeu de imediato uma posição para Erlacher. Kevin Chacon, depois de ter ficado apenas no 16º lugar na primeira corrida, tentava aqui um resultado melhor. Ele que se estreava em absoluto ao volante de um carro de turismos em competição. Muitas batalhas no miolo do pelotão.
Räikkönen era um dos protagonistas destes duelos, juntamente com Mato Omola e também Ted Bjork. Ted Bjork tinha falhado completamente a qualificação número 2 e saía apenas do 19º lugar para as duas corridas, uma no sábado à tarde, outra no domingo de manhã. Giovanardi aqui a defender-se de Ted Bjork. Bjork passou ao Moll e depois passou também por Giovanardi. Tarquini estava sozinho na frente, Nagy era segundo, Müller vinha em terceiro. Vernet ali a levar longe demais o seu esforço. Aqui uma saída muito larga de Jacques-Carl Vernet, que acabou por levar o francês a abandonar. Michelis tentava ganhar uma posição. O ataque é Enner Racher. E o húngaro conseguir isso mesmo. Ficava assim com o 9º posto. Verviche e Guerrieri discutiam o 7º lugar. Filipe vinha em sexto, a mostrar outra vez a competitividade do Cupra, que no dia anterior não, na manhã desse dia o Pepe Ariola tinha levado à vitória. Agora Michelis a atacar Guerrieri, o outro piloto da Muniz. A Muniz, que apresentava apenas 2 carros nesta corrida. James Thompson já tinha outro compromisso e por isso a equipa germânica acabou por não reparar à pressa o carro do britânico danificado na prova de Vila Real. Voltarão a ter 3 Civic para as jornadas asiáticas, as 4 finais do campeonato, mas James Thompson não deve voltar a guiar, deverá ser o patrão da equipa Renault Muniz a correr pelo menos em 2 dessas 4 jornadas. Aproximava-se o final da corrida e Gabriele Tarquini somava mesmo a vitória, era a 4ª do ano, a 8ª da Hyundai em 17 corridas. Norbert Nagy garantia o primeiro pódio do ano e com isso tornava-se no 16º a consegui-lo. Ivan Müller fechava na 3ª posição. Alguém ficou muito preocupado com o que aconteceu na grelha. O carro ficou com uma fuga de água, mas os mecânicos realizaram um milagre. O radiador estava a perder água. Pensei que teria de parar após 2 voltas, mas eles disseram para não me preocupar, que usaram um sistema antigo, tal como eu. E funcionou. Uma grande vitória, diferente, pois vou sempre lembrar-me dela por causa do problema que tive na grelha de partida e a forma como esse foi resolvido. Gabriele Tarquini a reforçar assim a liderança do campeonato com mais uma vitória. Estamos de regresso ao resumo da jornada número 6 do WTCR 2018. Na manhã do domingo, novamente outra corrida, esta a mais longa, com 11 voltas previstas no total e também aquela que vale mais pontos, 30 para o vencedor. Tínhamos na pole position Norbert Michelis, era a 3ª pole do ano para o piloto húngaro, após as 2 garantidas no Hungaroring. Hora de Michelis tentar a primeira vitória da temporada. Comte era segundo na grelha. Esteban Guerrieri e Ivan Müller dividiam a 2ª linha. Filipe e Oriola, os 2 Cupra na 3ª. Verviche e Lacen na 4ª. Tarquini e Nagy na 5ª. Início da corrida com Michelis a saltar de imediato para a primeira posição. Comte ainda tentou dar alguma luta, mas sem grande êxito na primeira curva. Ele que tinha que se preocupar também com o ataque de Ivan Müller. Enquanto isso, víamos Esteban Guerrieri a tentar entrar também nessa batalha, tal como acontecia com Frederic Verviche, com o Audi da Come to You e igualmente um dos Cupra, o de John Philippe. A primeira curva a decorrer sem grandes incidentes, a segunda também, mas o pecado estava guardado para a curva número 3. Ivan Müller a meter por dentro, a ultrapassar Orien Comte e Tarquini a falhar completamente a travagem e com isso a levar para fora de pista vários carros. Filipe, Guerrieri, Lacen, Gabriele Tarquini a serem obrigados a abandonar de imediato. Mehdi Benani, Shedden, Berton, Nagy e Jean-Carl Vernet, todos eles com danos nos seus carros. Foi, digamos que, um verdadeiro harmónio a partir do momento em que há um contacto inicial entre Gabriele Tarquini e Benjamin Lacen, tudo se complicou. Na frente, tranquilo, ficava ainda mais Norbert Michelis, como tem segundo.
Aliás, e Müller em segundo, como tem terceiro. Os dois Alfa Romeo em posição de pontuar. Havia lugar a um full course yellow e depois também a safety car. Tarquini explicava assim: alguém ficou de lado na curva e quando nos aproximávamos da curva 3 vinha tudo mais lento. Alguém me deu um toque por trás, levei um pequeno toque antes da travagem, perdi o ponto de travagem, não consegui segurar o carro e toquei em Lessane, que ia à minha frente. Ele perdeu o controle e vários carros acabaram por se tocar. Uma explicação que não é talvez a mais correta. Nathaniel Barraton a dizer muito desapontante, pois fiz uma grande partida, apontava ao top 5 até a um pódio, tinha tido bom andamento na corrida de ontem. Infelizmente aconteceu o que me tem acontecido em todas as provas. Não sei o que é que os comissários estão a fazer, mas têm que fazer alguma coisa. Cada corrida alguém me dá um toque na traseira do carro. Podem ver que o Audi está bastante destruído, fui tocado 2 vezes. Vamos rever aqui o incidente. Tarquini não parece de facto ser tocado por ninguém. Toca em Lessane. A confusão depois leva a que vários pilotos venham a ter incidentes logo ali ou mais à frente, como foi o caso de Gordon Chutton e também de Giancarlo Vernay, que acabam por tocar um no outro, os dois pilotos da WRT. Claro que o incidente esteve sob a investigação e Tarquini acabou por ser penalizado. Ele perdeu 5 lugares na grelha para a primeira corrida da próxima jornada em Ningbo, daqui a 9 semanas. O peão de Filippi, que acabou também com a corrida do piloto da Córcega, que tinha feito também ele um bom arranque e discutia as primeiras posições. Acabava o período de safety car. Tarquini estava fora, tal como os pilotos já fizemos referência. Michelice ganhava de imediato espaço a Ivan Müller e ainda antes de se terminar esta última volta aconteceu isto. A poeira levantada deixava antever o pior para alguém e esse alguém era Ivan Müller, que perdia a roda dianteira do lado esquerdo do Hyundai. Mal apertada, algo se deu. Para já a equipa ainda não sabia o que é que tinha acontecido. A verdade é que Ivan Müller ficava sem hipótese de recuperar a liderança do campeonato. Ele poderia ter terminado pelo menos em segundo com alguma facilidade. Vervis a ser pressionado por um dos Alfa Romeo. Ted Bjork também vinha ali a tentar recuperar posições. Ted Bjork, recordamos, saiu de 19º e estava quase no pódio. Fiz um bom arranque de Ivan Müller. Estava em segundo após a curva 2, mas infelizmente após o safety car perdeu uma roda. Não sabemos o que aconteceu, de facto, mas algo se deu na frente esquerda. Tinha a oportunidade de recuperar a liderança do campeonato, mas agora vai ficar para a próxima jornada. A batalha pelo 4º lugar aquecia, e muito. Foi um dos grandes motivos de interesse desta corrida. Seguimos a bordo do carro de Ted Bjork, que tentava levar a melhor sobre Fabrício Giovanardi. Vervis vinha à frente dos dois e atrás do Hyundai do Alfa Romeo vinha o outro Giulietta de Cavendish Checon. Foi verdadeiramente um duelo sem quartel, que durou basicamente grande parte da corrida. Muitos lado a lado, é perfeitamente possível nesta pista larga do Slovakia Ring, que não parecendo muito adaptada a carros com pouca potência, a verdade é que acabou por nos proporcionar grandes duelos. Mais problemas, Erlacher sair em frente, acabou por ter que vir às boxes para limpar o radiador, um toque de Huff. Tentava aos impossíveis, vinha lá nos confins da classificação, sabia que não iria obter pontos, que o momento em que o então terceiro classificado do campeonato teve de vir às boxes para limpar o radiador. A batalha entre os Alfa Romeo e o Hyundai de Ted Bjork continuava muito ativa. Vervis tentava nesta fase e conseguia escapar. Entretanto, um drive-thru para o carro número 12 de Robert Huff por ter tocado em Yann Erlacher. Ficava ainda mais complicada a corrida para o piloto da Volkswagen, que aqui cumpria esse drive-thru. Quem entrava naquela batalha pela 4ª posição era o homem da casa, Peter Fullen, com um Cupra, mesmo 20 kg mais pesado do que os outros carros da marca espanhola. Estava aqui a fazer uma belíssima corrida e poderia ser
o segundo wildcard este ano a pontuar. Recordamos que o primeiro foi Daniel Nagy, que até se chegou a um pódio na corrida de Hungaroring. Entretanto, Ted Bjork desembaraçava-se dos que vinham ali na luta direta, no caso os Alfa Romeo e também Peter Fullen, e agora atacava Ted Bjork, chegou momentaneamente a estar à frente, aliás, atacava Vervis, chegou inclusivamente a estar à frente de Vervis, mas depois perdeu a terceira posição outra vez. O duelo nos últimos metros foi verdadeiramente incrível. Foi de loucos, do ponto de vista do piloto. Comecei em 18º, andei toda a prova em luta, acho que acabei em terceiro, nem sei, mas rapidamente vamos saber que final. À vista desarmada não dá para perceber quem é que cortou a meta primeiro, vamos ver o que acontece. É uma corrida de loucos, de facto. E o que aconteceu foi que na frente Michelice ganhava mesmo, Orion Comte garantia mais um pódio, e entre Ted Bjork e Vervis foi preciso ir a photo finish. Os dois terminaram, ao contrário do que está aqui no oráculo, separados por 2 milésimas de segundo. Reparem bem, Hyundai e Audi foi por absolutamente nada. Grande corrida também para Peter Fullen, quinto classificado, e para os dois Giulietta, Cecconi e Giovanardi, a pontuarem, com o mais novo dos italianos a ser sexto, o mais velho sétimo. Coronel conseguiu alguns pontos no fim de semana, que até começou muito bem. Oriol era nono e Szabo terminava na 10ª posição, e assim sendo passamos a ter 28 pilotos a conseguirem pelo menos um ponto neste campeonato. Szabo tem agora 3 e está em último. Temos também 11 vencedores diferentes em 18 corridas. Queria mesmo esta vitória, dei tudo desde o arranque. Esta é para todos os que me ajudaram até aqui. É uma vitória numa corrida, talvez a mais importante da minha carreira, porque este ano tenho passado por algumas dificuldades. Por isso, este é um ponto de mudança para mim nesta temporada. E que temporada estamos a ter? Tarquini manteve a liderança do campeonato, 3 pontos na frente de Miller. Michelice surge agora já no terceiro lugar, está exatamente a 26 pontos de Tarquini. Rocher em quarto, Vernet em quinto, Bjorg em sexto, Oriola, Guerrieri, Huff e Comte a fechar o top 10, todos eles em 100 pontos, quando ainda temos 4 jornadas daqui até ao final do ano, e cada uma dessas jornadas vale um total de 57 pontos. Este foi o último pódio do Slovakia Ring. Como eu disse, vão ser 9 semanas de pausa até à próxima corrida. Será a primeira da temporada asiática. A Hyundai para já está em vantagem, tem os 3 primeiros do campeonato e tem também as 2 primeiras posições no campeonato de equipas, mas por terras asiáticas, 3 corridas na China, uma no Japão, tudo pode acontecer. Por isso, boas férias, voltamos a ver no último fim de semana de setembro com a corrida de Ningbo. Então até lá.